A paz do Senhor Jesus. A palavra diz assim no livro do profeta Jeremias, no capítulo 50, no versículo 19. Contudo, haverei de trazer Israel de volta à sua própria pastagem, e ele pastará no Carmelo e em Bazã, e com fartura saciará a sua fome dos montes de Efraim e de Gileade. Naquele tempo, e durante todos aqueles dias, afirma o Senhor, se tentará achar alguma iniquidade em Israel, porém nenhuma falta será encontrada. Buscar-se-á por pecados em Judá, mas igualmente nenhum erro será localizado, porquanto todo remanescente que eu poupar estará definitivamente perdoado. O livro do profeta Jeremias, ele tem profecias muito duras contra nações como o Egito, como a Babilônia, mas é um livro que também possui muitas profecias difíceis para o povo de Israel. O distanciamento do povo de Deus, da sua relação para com Deus, os levou a um declínio espiritual e a cativeiros, a invasões, a humilhações, a tudo aquilo que Deus não queria para o seu povo. Israel nasce de uma família, a família de Jacó, é fruto de uma promessa feita a Abraão. Israel é forjado como uma nação numa terra estrangeira, que é o Egito. Recebe uma identidade de nação dentro do Egito, mas recebe uma identidade de povo de Deus no meio de um deserto durante 40 anos. Toma posse de uma terra sobre o governo de Josué e se torna uma nação com uma terra que Deus tinha prometido lá no início a Abraão. Passa a ser julgado por juízes, homens e mulheres de Deus. Tem um grande profeta levantado, Samuel, e um governo teocrático, onde Deus governava a vida cotidiana daquele povo. Mas eles preferiam um rei, e quando assim desejam, Deus ele permite com que Saul, da tribo de Benjamim, seja ungido. Se o rei deles não era bom, o rei de Deus era. E Deus escolhe um homem segundo o seu coração, Davi, o maior rei que eles tiveram. De Davi vem Salomão, de Salomão vem Roboão, e Roboão, numa atitude imatura, trinca o reino de Israel e divide com Jeroboão, um efraimita. A partir daí se tem várias sucessões de dinastias, de reis e de erros, que acabam culminando no cativeiro assírio e cativeiro babilônico, na dissolução de uma nação, no retorno dessa nação após 70 anos, na submissão a outros impérios estrangeiros, submissão essa que começou lá atrás, desde que retornaram do cativeiro, e só foi acabar no século passado. Mas está lá, Israel hoje é uma nação, hoje tem um primeiro-ministro, hoje tem uma terra, hoje tem uma identidade. Hoje, quanto nação, depois de muito tempo, se encontra restaurada. Esse texto se cumpriu. Deus disse que traria Israel de volta, à sua própria pastagem. Deus não falhou com a sua palavra e a sua palavra se cumpriu. Propósito, a palavra de Deus nunca falha. Depois de tanto tempo, depois de tantas decepções, depois de um caminho tão tortuoso, Deus ele trouxe o seu povo de volta à sua terra. Talvez a tua jornada hoje seja tão longa e tão intensa quanto a jornada de Israel. Talvez hoje o teu deserto seja um verdadeiro cativeiro. Você olha e fala, como eu consigo fazer para ter a minha família de volta? Para ter o meu lar de volta? Como isso seria possível? Ou na verdade, como isso será possível? Humanamente falando, não é possível. Essa é uma realidade. Outra realidade é que você está debaixo de uma promessa de Deus. E quando estamos debaixo da promessa de Deus, tudo é possível ao que crê. Naquele tempo, durante todos aqueles dias, assim afirma o Senhor, se tentará achar alguma iniquidade em Israel, porém nenhuma falta será encontrada. Buscar-se-á pecados em Judá, mas igualmente nenhum erro será localizado. Olha que interessante, nem em Israel e nem em Judá. Eles estavam separados, lembra? Roboão, Jeroboão, Efraim, Judá. Se buscará erro e nenhum erro se achará. É ponta solta sendo amarrada. Existe um tempo para que Deus cure os dois lados. Tudo aquilo que fizemos, todos os nossos erros, porque numa separação ninguém erra sozinho. O erro, ele é uma via de mão dupla. Isso tudo ficará para trás. Não só será perdoado, como não será motivo de acusação de Satanás.
e nem de um para o outro. Buscar-se-á pelas faltas e não serão encontradas. Nenhum erro será achado. E o final diz: estará definitivamente perdoado. O interessante sobre a restauração é que nós pensamos no futuro, de como será quando houver a restauração, e tememos o passado. É mais ou menos assim: como será conviver com a pessoa e esquecer tudo aquilo que foi feito? Então olhamos para o futuro, querendo virar o pescoço para o passado. Mas a verdade é que o passado, não que ele será deletado, não vai vir uma amnésia e os dois se esquecerão do que aconteceu no passado, não. Mas aquilo não será mais imputado como uma acusação, nem da parte do diabo para o casal e nem de um para o outro. O passado ficará no passado. Por isso que o deserto é um processo de cura, para que a ferida se torne uma cicatriz. Vai estar ali, você olha, você vê, mas a dor não estará ali, mas o sofrimento não estará ali. Estará a marca daquilo que aconteceu, mas não estará dolorido e não estará incomodando. Se apegue a isso, meu irmão, se apegue a isso, minha irmã, a palavra de Deus, porque tudo pode passar, tudo pode passar. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus, ela não passa. Eu fico observando e pensando nesse versículo, às vezes olhando do alto de um monte, eu fico olhando assim os outros montes e eu falo: olha que grandiosidade, como isso tudo é grande, como Deus fez isso tão grandioso, e é algo que está aí desde que o mundo foi fundado, desde que o mundo foi criado. Como isso um dia pode acabar, e acabará, mas a palavra de Deus não. Isso passará. Os montes, o mar, o oceano, tudo que nós vemos e olhamos e falamos: olha, isso está aí, ficará. Não, passará. Mas a palavra de Deus não passará. Aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus te falou, e você sabe o que Deus te falou, isso não passará. A palavra que sai da boca de Deus, ela não volta para Deus vazia, mas ela faz tudo aquilo que lhe apraz. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.